Salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Só avisando aí pra vocês que o Edu vai começar o vídeo de hoje aqui, falando aí, infelizmente, sobre a derrota de ontem, sobre o momento do Vasco. Depois eu vou continuar aqui o vídeo, mas o Edu vai fazer a introdução, então deixa o like aí, quem puder, dá aquela moral, se inscreva no canal, compartilha aí. Eu sei que a tristeza é grande, mas, enfim, a gente tem que lutar. Como vascaíno, a gente não pode jogar toalha nunca e, se Deus quiser, esses próximos 3 dias aí a gente vai, enfim, vai ter novidades aí sobre contratações. Mas enfim, vou passar a bola pro Edu e depois, após o Edu fazer a introdução, eu continuo o vídeo aqui falando um pouco, né, também sobre esse momento do Vasco. Bora, valeu, Edu, tamo junto. Fala, rapaziada do Mário Coelho Vasco, rapaziada dos vascaínos do canal Vascanelas, passando para deixar aqui o resumo da ópera de mais uma derrota do Vasco, uma partida pavorosa, muito mal jogada, de um Vasco frágil, que é a partir do momento que o Corinthians coloca a bola no chão e começa a trabalhar, você já sabe que o Vasco vai tomar um gol. Tudo bem, Ramon Dias, excelente treinador, vem tentando organizar o iorganizável time do Vasco. Um time sem vergonha, um time podre. Foi dessa forma que eu coloquei na nossa live de ontem para deixar claro. Um Vasco cansativo que desanima qualquer um de sentar e parar para assistir. Um time frágil, fraco, de pouca criação. E agora com contratações bombásticas do senhor Paulo Brax, o grande Praxedes. Será, galera, você que está aí do outro lado, será que o Praxedes é muito melhor do que o Marlon Gomes? Será mesmo que o Praxedes fará uma função no meio-campo do Vasco mais importante que a do Marlon Gomes? Amigos, será que Jair ainda quer continuar sendo um atleta profissional? Porque um jogador que joga futebol na velocidade 0,5, ele não pode pensar em disputar um campeonato de alto nível. O Jair é um jogador lento, um jogador descompromissado, que demora para voltar, demora para recompor e demora até para atacar. Será que o Sebastian Ferreira é muito melhor do que o Ryan Vitor? Porque estamos comparando a contratações que o Vasco vem fazendo para gastar dinheiro. Será que esses caras ajudam mais do que os moleques da base? Ryan hoje nem no banco estava. O Sebastian Ferreira me recebe uma bola de finalização simples e chuta a bola para o lado. Você viu hoje como que o Yuri Alberto finaliza uma bola da entrada da área? Você viu o Roger Guedes batendo um pênalti? Você vê como o Roger Guedes trabalha uma bola? Como o Renato Augusto domina uma bola no meio campo, pifa para um lado, pifa para o outro? O time do Vasco hoje, dentro de campo contra o Corinthians, parecia um time amador jogando contra um time profissional. Vascaíno, o que estão fazendo com o Vasco deveria ser investigado. É nojento. Difícil você acreditar que seja só incompetência. Parece que tem algo a mais, porque é muita parada errada. É muito jogador sem nível algum profissional para vestir essa camisa aqui gloriosa. Uma camisa de tantas glórias. Um Vasco cansativo, repito. Um Vasco que deixa você aí do outro lado puto da vida, que me deixa aqui puto da vida. E o pior, quais são as perspectivas de um próximo jogo ou de um próximo turno que virá aí no mês de agosto? Você consegue ver esse time melhorando muito, você consegue ver esse time ganhando do Grêmio dentro de casa, buscando o resultado contra o Bragantino fora, ganhando do Galo na abertura dentro de casa, e aí começando uma grande arrancada para ficar na Série A. Desculpa, amigão, não vejo não, cara, eu não vejo. E o Diego Costa? Se você fosse o Diego Costa, já viu aquele filme, Se Eu Fosse Você? Se você fosse o Diego Costa e não tivesse amor por isso aqui, ó, como eu tenho, como você do outro lado tem. Se você fosse um cara profissional, trabalhando, na hora de escolher, você escolheria o time do Vasco para jogar? O lanterna isolado do Campeonato Brasileiro? Um time que estava sem fazer um gol com bola rolando há mais de um mês? Um time cujo último atacante fez um gol em março. Aliás, em junho, se não me engano, que foi o Ryan na partida contra o Inter. Você jogaria em um time que entrega um futebol porco como o Vasco entrega?
Se você fosse o Diego Costa, faça aquele exame de consciência. Você viria para cá? Então você, vascaíno, para finalizar minha participação aqui, quero deixar bem claro. Se o Diego Costa aceitar jogar no Vasco, vá ao aeroporto, bata a palma, agradeça. Vai ser um ato de caridade de um jogador tecnicamente acima, muito bom, rodado, vencedor, topar jogar nesse bando que é o time do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023. Um Vasco que vai embora de um turno faltando 3 jogos e possui 9 pontos. Um Vasco que faz a sua pior campanha. Lembra? Não vamos esquecer, hein? Paulo Brax, lembra daquilo lá? Uma nova era se inicia no Vasco. Eu tracei uma linha e o futuro está intacto. Eu também acho que está intacto. O futuro de um rebaixamento porco, vergonhoso, que vocês cavaram para dentro desse clube. Galera, peço desculpa. Gosto de ter um tom bem mais divertido, mais irreverente nos nossos vídeos. Mas tem horas que a verdade precisa vir à tona e ser tocada na ferida para que esses caras lembrem sempre que aqui do lado tem torcedor, que tem sangue na veia, que vai cobrar e vai até as últimas consequências em busca do melhor por esse clube. Estaremos aqui para cobrar, não vamos parar de cobrar não. Isso aqui foi prometido lá atrás, quando o Vasco virou SAF, que a cobrança seria pesada. E ela vai continuar sendo. E de minha parte, podem ter certeza, independente da consequência. Tamo junto, aquele abraço e valeu. Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo em clima triste, clima de velório, depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente vai, enfim, comentar sobre o jogo, falar um pouco aí sobre a situação, né, do Vasco dentro da competição, caminhando aí para a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos explicar um pouquinho sobre esse momento que o clube vive e falar também, né, obviamente, sobre esses próximos 3 dias aí que antecedem o término da janela de transferências. Faltam 3 dias para o Vasco apostar todas as fichas nas contratações aí que talvez possam chegar e ajudar o Vasco aí a conquistar, né, essa missão quase impossível que é não ser rebaixado pela 5ª vez para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Com vontade de chorar, cara, com vontade de chorar. Não foi esse Vasco que meu pai me ensinou, né, a amar, a cuidar, a lutar sempre por essa instituição, mas enfim, não vamos baixar a guarda, né? Vou fazer o vídeo aqui tentando, como vascaíno, trazer o que está acontecendo no clube nesse momento, cobrar as pessoas que têm que ser cobradas e deixar você bem informado. Lembrando que o torcedor, só uma coisa que eu queria lembrar pra galera: o torcedor não é o culpado, nunca vai ser o culpado. Não deixe as pessoas que estão dentro do Vasco apontar pro torcedor e querer tacar essa bomba no nosso colo, porque o torcedor é quem carrega o Vasco, o torcedor é quem sempre resgatou, né, o Vasco dessas situações e continua tentando. Mas enfim, antes de começar o vídeo, deixar aquele recado pra rapaziada aí, da nossa parceira do canal aí, que tá dando uma amostra grátis pra galera aí que tá precisando de algo, né, relacionado aí à questão sexual. Muita gente, muito homem, né, acaba tendo problema na hora H, não consegue aí satisfazer a parceira. Então você que quiser uma amostra grátis da Honey Caps, aqui o primeiro link na descrição do vídeo de hoje, é de graça, não tem que pagar nada, não tem contraindicação médica. Você pode estar aí pedindo, né, esse produto para testar, totalmente gratuito. Como eu falei, o primeiro link na descrição do vídeo, Honey Caps, tá ajudando muita gente, muito homem aí que tá tendo, como eu falei, problemas com a esposa, com a namorada, em relação à ejaculação precoce ou qualquer coisa dessa natureza. Corre lá, clica no primeiro link aqui que você vai ter proveito aí, né, de tirar essa amostra grátis para você testar, beleza? Mas enfim, falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? O Vasco ontem contou ali com o retorno do Capasso e do Léo na zaga. Contou também com as estreias do Praxedes, do Sebastião Ferreira e do Paulinho Paula. Mas, que na minha opinião, o time já começa errado quando você olha para a escalação e você vê na zaga Miranda, no ataque Figueiredo. Para mim, quando você olha para um time titular do Vasco e você vê 2 peças, nada contra os meninos da base, tá? Adoro a base do Vasco. Para mim, a base do Vasco é a nossa maior riqueza. Talentos que a gente já
criou no passado, Romário, Dinamite, Edmundo, pô, Coutinho hoje em dia, né? Enfim, diversos craques aí do futebol mundial. Mas, infelizmente, a gente olhar para o nosso time titular hoje, em 2023, na situação que o clube se encontra, e você ter como referência no ataque Figueiredo e referência na zaga o Miranda, para mim é uma afronta ao torcedor vascaíno, porque você olha para o ano passado, em 2022, quando o Vasco estava numa Série B, esses dois atletas, eles eram reservas, ou reservas dos reservas, numa campanha pífia que o Vasco fez ano passado para voltar para a Série A. Então é muito preocupante. Para mim, vou aqui dar a minha opinião como torcedor, isso não é uma informação, isso é uma opinião de um torcedor do Vasco, um cara que ama, respeita, quer o bem da nossa instituição, um cara que, porra, conhece o Vasco desde que nasceu de berço, carrego o Vasco na pele, joguei na base do Vasco. Tem dedo podre, infelizmente tem dedo podre dentro do Vasco. Para mim, sai o Barbieri, entra agora o Ramon Dias. Eu acho que o Ramon Dias ele tá se deixando levar por opiniões, talvez do Abel Braga, talvez de alguém dentro do clube, de alguma pessoa oculta dentro do clube para colocar esses jogadores em campo. Não é possível, para mim não faz sentido um jogador que não entrega absolutamente nada. Um jogador que foi testado em 5 posições diferentes, que é o Figueiredo, e não entrega em nenhuma delas, ser mantido como titular nessa equipe do Vasco. E você olha para o banco de reservas, ou para o elenco, e você tem jogadores que estão entregando, como é o caso do Ryan, que entrou, fez gol, entrou, porra, se movimenta. Você tem o Gabriel Peck, que por mais que não seja craque, é um jogador que entrega, tem dedicação, tem força de vontade, aguerrido, marca, porra, faz de tudo para poder ajudar. Você tem no banco de reservas o outro jogador que é o Orediano, que não é também a solução, mas que quando entra e quando está em campo tenta fazer alguma coisa diferente. Você olha para o meio de campo, ontem com as contratações que o Vasco trouxe, Praxedes e Paulinho Paula, nenhum dos dois, se você pegar os dois, somar, não são jogadores que chegam ao nível do Marlon Gomes, que, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo dentro do Vasco, para o Vasco pegar as peças que entregam e não colocar para jogar. Marlon Gomes não joga mais, Ryan Santos não joga mais, Peck na reserva. O Alex Teixeira, não tava jogando nada. Irmão, o Alex Teixeira não jogando nada é muito melhor do que o Sebastião Ferreira, que estreou ontem. Mas o primeiro jogo dele já começou perdendo gol. Porra, não entregando absolutamente nada. No começo do ano, o Vasco deixa um Yuri Lara embora. O Vasco, até agora, sem primeiro volante, traz o Gary Medel. Com todo respeito ao Gary Medel, não chega aos pés do Yuri Lara, infelizmente. Então é desanimador, é assustador, é preocupante, é complicado, é difícil você ver o Vasco dessa forma, entregue para jogadores, né, para um elenco que não tem DNA. Parece que os caras não entendem o momento que o Vasco está vivendo. Você vê o Jair em campo ontem, cara. Para mim chega a ser um desrespeito com o torcedor a forma que o Jair tá jogando, cara. Que o Jair joga dessa forma, então tira, irmão. Então tira, porque o cara que joga em câmera lenta, um cara que recompõe, você vê os atacantes passando por ele do Corinthians ontem, o Jair não acompanha ninguém, cara. O Jair não acompanha ninguém. Quando o Vasco tá puxando um contra-ataque, o Jair, em vez de acelerar o jogo, se ele não tem velocidade, passa a bola. Não, ele segura. Ele prende a bola. Cara, o Puma Rodrigues, cara, um cara que é jogador de seleção do Uruguai, não ganha uma disputa de bola defensivamente. Não ganha uma disputa de bola. É realmente preocupante. Aí o Vasco, mais uma derrota. O Vasco chega aí, acho que a 10ª ou 11ª derrota no Campeonato Brasileiro. O Vasco caminha agora para o meio de Campeonato Brasileiro com 9 pontos. 9 pontos na tabela. O Vasco não conseguiu nem chegar aí aos 2 dígitos. A gente vê um Cuiabá, um Red Bull Bragantino, Fortaleza, cara, times que, sinceramente, têm investimentos muito menores que o Vasco fez no começo do ano e estão aí já brigando no G10 ali, entre os 10 primeiros colocados. A situação ela é tão assustadora, cara, que pra mim hoje só um milagre para tirar o Vasco de mais um rebaixamento. Só se o Vasco conseguir encaixar uma sequência que foi a sequência do Botafogo até agora na competição, a sequência de time que vai ser campeão brasileiro. Então realmente é muito difícil. E aí a gente já entra no próximo assunto do vídeo, que é a situação envolvendo agora esses 3 próximos dias de janela. O Vasco tem 3 dias para apresentar, no mínimo, 3 jogadores.
E não tô falando de 3 jogadores do nível do Praxedes, do nível do Sebastião Ferreira, do nível do Paulinho Paula, do nível do Serginho Kosovo, do nível do Maicon. O Vasco tem que trazer 3 jogadores que vão vestir a camisa e vão elevar o nível técnico, tático dessa equipe para um patamar tão alto, tão alto, tão alto, que vão conseguir entregar aí no mínimo 70%, 80% de aproveitamento de agora até o final do Campeonato Brasileiro para salvar o Vasco dessa situação. O Goiás, que é o primeiro time ali fora da zona, hoje joga em casa contra o Grêmio. Se o Goiás ganhar, a situação vai ficar ainda mais complicada, ainda mais difícil. Então, realmente, aí, essas situações aí que colocam o Vasco hoje com 9 pontos, lanterna, disparado no Campeonato Brasileiro, para mim vão dificultar essas contratações. E como o Vasco tem um executivo de futebol, desculpa, mas que é um cara que não tem condição nenhuma de tocar o futebol do Vasco, que é o Paulo Brax, que saiu escorraçado do Internacional, depois fez um trabalho horroroso no América Mineiro e chegou o Vasco para ser o bambambam, para ser o manda-chuva, para ser o cara que foi responsável por gastar mais de 100 milhões de reais em contratações. A gente chega agora no meio do ano, numa janela de transferências que podia salvar o Vasco, e o Vasco trouxe Maicon e Serginho, 2 jogadores que já estão praticamente treinando em separado, que o treinador Ramon Dias falou que não quer nem ver pintado os dois. Serginho não foi nem relacionado para o jogo de ontem. O Maicon no último jogo era para ser titular, o cara nem entrou em campo. E o Vasco segue na mão do cara, do Paulo Brax. Segue na mão de um Abel Braga, que sabe-se lá Deus o que tá fazendo no Vasco. As informações que eu tenho de pessoas de dentro do clube, que o Abel Braga nem aparece mais no CT. Então, o que tá acontecendo? É um desmando completo. As pessoas da 777 parece que estão jogando dinheiro o quê? Pro alto? Estão aqui pegando dinheiro, fazendo assim, jogando dinheiro no lixo. E essa diretoria do Vasco, vagabunda, esse presidente, que é o pior presidente da história do Vasco, chamado Jorge Salgado, não cobra. Não vem a público para falar absolutamente nada. Senhor Duque Estrada, toda essa galera que participou da gestão do Jorge Salgado, que é responsável por um rebaixamento, por uma continuação de Série B, que hoje são os 2 que estão dentro lá da SAF, nas cadeiras da SAF, e querem continuar. E querem mudar o estatuto do Vasco para continuar por mais 18 meses. Dentro da SAF do Vasco, vocês têm que sumir do Vasco. Vocês nem vascaínos são. Vocês são os piores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Piores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês têm que sumir do Vasco. Nunca mais botar o pé em São Januário. Vocês não merecem. Não merecem sequer estar dentro do nosso clube. Mas enfim, como eu falei, o Vasco agora tem 3 dias para trazer Diego Costa, Robert Rojas, um 10 que a gente não sabe quem vai ser, porque se... Pode ser que nem chegue, né? Do jeito que a coisa tá. Pode ser que na quarta-feira o Paulo Brax venha a público falar que não contratou ninguém. Mas tem que trazer, irmão. Se tem alguma salvação, vai estar nessas 3 ou 4 ou 5 contratações que o Vasco vai ter que fazer. Ter que fazer. Para salvar o ano, para salvar a temporada, que é praticamente irreversível. Praticamente. Mas como vascaíno, eu não jogo a toalha. Como vascaíno, eu não desisto. Como vascaíno, eu sempre vou acreditar enquanto tiver 1% de chance. Eu vou estar abraçado, eu vou estar junto, eu vou estar aí fazendo de tudo para poder ajudar a cobrar, obviamente, e tirar o Vasco dessa situação. E a galera que curte fazer apostas esportivas, deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a BetWinner. Rapaziada, a BetWinner tá com uma promoção muito, mas muito bacana. Dando bônus aí para vocês de até R$2.000 no seu primeiro depósito. Quanto maior for o seu primeiro depósito, mais alto vai ser o valor aí do bônus de boas-vindas. E no próximo final de semana vai rolar aí uma promoção muito bacana para a rapaziada da BetWinner. Eles vão estar aí, mais uma vez, sorteando R$7.000 para a rapaziada em Pix. Então, quem quiser se cadastrar, corre lá embaixo, no primeiro comentário fixado, clica lá no link da BetWinner, tem o código promocional também, né, para você tirar proveito dessa parceria. Então é isso, rapaziada. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like. A gente vai cobrar, a gente vai estar em cima e vamos trazer mais novidades hoje à tarde, né? Porque provavelmente o Diego Costa vai dar uma resposta ao Vasco ainda hoje. E a gente também deve ter novidades sobre Robert Rojas e sobre a situação de camisa 10. Então, quem puder, dá essa moral aí e vamos cobrar, vamos pressionar, porque o Vasco não é isso. O Vasco não é isso. Um abraço.